Ainda em pé, vamos orar. Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade singular que tu conferes, ó Deus, a cada um de nós, de estarmos aqui reunidos em teu nome, para juntos adorarmos e bendizermos a ti somente, por tudo que tu és e por tudo que tu tens feito. Louvamos-te, ó Deus, pelo privilégio imenso de podermos celebrar o advento do nosso Redentor, de Cristo Jesus. Ele é o Verbo vivo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós queremos, ó Deus, exaltar o teu nome essa noite, seja por meio dos cânticos, seja por meio da ministração da tua santa palavra, seja por meio da cantata diligentemente preparada pelas crianças. Ó Deus, que o teu nome seja exaltado e glorificado em tudo que for realizado aqui. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em Cristo Jesus. Amém. Podem sentar-se, os presentes. A nossa cantata pelo Coral Perfeito Louvor, intitulada Natal, etc. e tal, está sendo transmitida também ao vivo, pelas plataformas que a igreja tem mantido a transmissão ao vivo, Facebook e YouTube. Nessa semana nós tentamos ampliar um pouco a capacidade da nossa igreja para receber os irmãos. Então, só reforçando o que já foi dito pela manhã, esses ainda não são os bancos reformados, são os bancos antigos. Nós tivemos um pequeno problema logístico na montagem dos bancos, aconteceu ontem, então não foi possível ainda a montagem dos bancos, mas semana que vem nós já vamos ter uma quantidade razoável de bancos novos. Resolvemos colocar os bancos na galeria para as famílias se acomodarem lá, alguns bancos nessa parte mais à minha direita do templo. As cadeiras preferenciais irão retornar também na próxima ocasião de ajuntamento. Então nós estamos tentando melhorar a capacidade do nosso templo, claro que mantendo a segurança. Os bancos estão destinados às famílias. Então, estou vendo várias pessoas aí, as famílias, né, sentadas nos bancos. É isso mesmo, os bancos são destinados às famílias. Certamente acomodam muito melhor do que as cadeiras, podem ter certeza disso. Mas eu creio que a partir da semana que vem nós já vamos ter a normalização dos bancos e a intenção é colocar banco em toda a igreja. Toda a igreja já com os bancos novos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, texto que eu li no início desse culto de gratidão e de celebração ao nosso Deus, livro do profeta Isaías, antes de Jeremias, no Antigo Testamento, no capítulo 9, versos 2º e 6º apenas. Profeta Isaías, capítulo 9, versos 2º e 6º, que nos diz assim: O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, vamos ler juntos? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O que é o Natal, afinal de contas? É uma festa que, no âmbito teológico, gera muita discussão, muito debate. Há aqueles que não defendem a celebração do nascimento de Jesus nos moldes dos nossos dias. Há aqueles que advogam que nós devemos celebrar o Natal. O Natal nada mais é do que a celebração do Filho de Deus, apenas isso. O que passar disso são adendos, apetrechos que a sociedade, que os homens têm inventado. Natal, para o cristão, apenas nascimento do Filho de Deus. Muitos cristãos hesitam em comemorar o Natal e outros chegam até mesmo a fazer uma oposição a essa comemoração. Fortemente se opõem à comemoração do Natal. E justificam, em virtude de não sabermos com exatidão quando que aconteceu o nascimento de Jesus, o dia exato. Não havia naquele tempo ainda uma certidão de nascimento com tantos detalhes. Eu nasci numa madrugada do dia 9 de maio de 1981, às 1h da manhã. Foi esse período que eu nasci. É o que eu tenho de informação. Certamente, sua mãe também lhe falou mais ou menos a hora que você nasceu, quem sabe até as circunstâncias. Nós sabemos das circunstâncias, mas não exatamente da data. Então, alguns que não celebram o Natal
dizem, nós não podemos celebrar porque não sabemos a data. Outros desaconselham a celebração do Natal em virtude de vários adendos acrescidos à festividade, como árvore enfeitada, o famigerado Papai Noel e outros apetrechos aí. Então muitos dizem, não, nós não devemos misturar o nascimento de Jesus com esses apetrechos. Entendemos que esses acréscimos não fazem parte do verdadeiro sentido do Natal e não devem distrair a nossa atenção. Eu sei que tem igrejas presbiterianas que montam uma árvore enorme, um pinheiro, colocam guirlandas e outros apetrechos. Nós não fazemos isso aqui na segunda igreja. Por uma questão simples, nós queremos focar no nascimento do Senhor. Sei que hoje temos uma árvore, eu sempre pergunto, vai ter árvore? Eu falo, não coloquem ali um Papai Noel escorregando na árvore, não façam isso. Mas nós procuramos evitar as distrações. Claro que a árvore faz parte da encenação. Isso aí é uma surpresa que vai acontecer daqui a pouco. Então, entendemos que esses acréscimos não fazem parte do verdadeiro Natal e não devem distrair a nossa atenção. Precisamos, portanto, resgatar o verdadeiro sentido do Natal e devolvê-lo ao seu verdadeiro dono, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Certamente você tem notado o crescimento de frequência nas feiras. Eu creio que Brasília, depois desse período das compras de Natal, vai aumentar mais os casos, porque as feiras estão apinhadas. Aqui durante a semana, esse trânsito para a Feira do Goiânia está insuportável. Os shopping centers estão lotados, absurdamente lotados, porque as pessoas ainda não compreenderam o que é o verdadeiro Natal. Então, essa noite eu quero falar sobre duas verdades do verdadeiro Natal. A primeira verdade, à luz do texto que nós vemos, está no verso 2. O povo que caminhava em trevas viu grande luz. Verso 2. O contexto do texto que lemos revela que o povo de Deus, naquela época, estava passando grandes dificuldades em função de um inimigo que se aproximava. O pecado, como sempre, trouxe consequências graves a toda a nação. O profeta Isaías disse que vivia no meio de um povo pecador, em Isaías capítulo 6, que não temia ao Senhor e caminhava na escuridão e a passos largos de uma iminente destruição. É dentro desse contexto que surge essa profecia do nascimento desse menino pacificador e que traria luz e esperança para aquela nação. Eram muitos os cidadãos e as famílias que passavam por aflições, à semelhança dos nossos dias. A possibilidade de doença e morte, a colheita que fracassou, a fome e vários outros fatores traziam angústia, desespero, ansiedade e escuridão para todo aquele povo. Não é muito diferente dos nossos dias, especialmente com o surto e a pandemia do Covid-19. Semana retrasada nós tivemos a partida de um pastor jovem, até citei no domingo passado aqui, reverendo Geraldo Henrique, que foi capelão do Colégio Mackenzie, na altura dos seus 49 anos, estava fazendo um curso de doutorado nos Estados Unidos da América, contraiu o Covid lá, faleceu lá. Então, é algo que gera uma certa ansiedade e instabilidade também em nossos corações. Isaías afirmou que este povo que caminhava em trevas viu grande luz. Ele fala como um evento já concretizado, realizado, e a profecia ainda não havia se consumado, mas ele, de certa forma, meio que, usando a linguagem neopentecostal, ele meio que toma posse disso. O povo que andava em trevas viu grande luz. Esse povo que vivia à sombra da morte, viu raiar uma luz. O jugo que tantos oprimia, a canga que pesava sobre os seus ombros e a vara do opressor seriam completamente destruídos, aniquilados. O acontecimento que iria transformar a realidade desse povo. Das trevas para a luz. Da desesperança à esperança. Era o nascimento de uma criança. De um frágil bebê. Esse rei seria a luz de Deus emanada aos homens. O nosso porto seguro de fé, a nossa verdadeira confiança não está centrada em personalidades, pessoas, instituições, educação, política, economia, ou o que quer que seja.
A nossa esperança não pode estar ancorada nessas coisas fugazes, passageiras, instáveis. A verdadeira esperança da humanidade é Cristo. Sem ela não há esperança, não há possibilidade de uma luz permanente. Em lugar de um monarca infiel, cuja administração política míope conduziria a nação ao desespero, embora apenas um menino ainda, Jesus colocaria fim a todas as guerras e estabeleceria um reinado fundamentado na justiça e na paz. Quando olhamos para os evangelhos, Jesus sempre falava do seu reino. Vos é chegado o reino de Deus, o reino. E os seus contemporâneos não conseguiram compreender que reino era esse. Os discípulos do seu círculo de intimidade mais próximo não conseguiram compreender nem Atos 1, capítulo 6. Eles não haviam entendido ainda que reino era esse, a natureza desse reino. Hoje isso está mais claro para a igreja dos nossos dias. Essa luz de Cristo traz alegria, revela a verdade. Quando há trevas, nós não conseguimos perceber as coisas como elas de fato são. Mas quando há iluminação, há o que nós chamamos de revelação. Quando a luz bate nas coisas existentes, nós conseguimos ver as coisas como de fato elas são. Recentemente nós nos deparamos com uma tecnologia que revelou que os artistas, que os apresentadores de TV não estão tão bons como nós imaginávamos. Quando surgiu a TV em HD, você olhava assim de perto e dizia, gente, mas eu não imaginava que o William Bonner tinha tantas rugas. Eu não imaginava que essa pessoa estava tão assim. Isso porque está banhado de maquiagem. Imagine com a cara lavada. Então a luz revela o que de fato existe. As trevas dissipam a possibilidade de nós nos depararmos com a verdade. A luz alegra o ambiente. Essa luz do Messias traria alguns resultados. Ao invés de desaprovação ou de despovoação de domicílios, a nação cresceria e se expandiria mundo afora ao invés de colheita minguada. Haveria uma colheita abundante. O fato é que os temores mais básicos daquela nação, daquele povo, se converteriam em alegria. Por isso que os anjos, quando aparecem aos pastores naqueles campos de Jerusalém, na Palestina, dos dias do nascimento de Jesus, eles dizem, eis que será uma boa nova de que proporcionará grande alegria para o povo. O nascimento de uma criança, até mesmo quando não é planejada, mas quando a criança nasce, traz alegria. Traz muita alegria. Mesmo os avós que sabem das dificuldades que os pais passarão com aquela criança recém-nascida, ficam alegres com o nascimento da criança. O nascimento de Jesus era uma boa nova que traria alegria para todo o povo. Isso é um fato. A parte da presença do Criador, que dá sentido à vida, todas as demais alegrias são efêmeras, passageiras, pó e cinza. Então, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Outra verdade que o texto nos ensina, e essa é a última verdade que eu quero destacar essa noite, é que um menino vos nasceu, o verso 6. O governo divino não seria apenas de Deus o Pai, mas teria a mais humana de todas as chegadas ao mundo, o nascimento. Talvez os cineastas de Hollywood, se fossem dar algumas sugestões a Deus de como deveria nascer o libertador, não seria daquela maneira. Seria de uma forma espetaculosa. Seria uma chegada que iria cobrir, teria nos tabloides, nas revistas, teriam lives da chegada desse Redentor. Mas Deus escolheu a maneira dele, Deus homem, na figura de um menino, de uma criança, de um bebê. O esperado rei seria humano divino, nasceria alguém escolhido por Deus para governar sobre Israel com justiça e retidão e que seria possuidor de todos os atributos de Deus. Os títulos do verso 6 salientam a deidade última do menino libertador. O texto diz que ele é maravilhoso conselheiro. Em sua vinda, ministraria maravilhosos conselhos.
infalíveis profundezas de sua sabedoria, ao ponto dos seus interlocutores, dos seus ouvintes exclamarem: ele não ensina como os líderes dos nossos dias, ele não ensina como o Karnal, que é reputado como filósofo, ele não ensina como o Cortella, ele não ensina como os grandes pensadores dos nossos dias, mas ele ensina, ele fala como quem tem autoridade, ele fala de forma diferente, ele fala de forma redentora, ele é singular, nunca existiu alguém igual a ele em seus conselhos. A verdadeira sabedoria, que sabe que na fraqueza está a força, na rendição está a vitória e na morte está a vida. Porque foi por meio da sua morte que nós encontramos vida e vida em abundância. O seu conselho vai além do meramente humano. Ele é o Deus forte. Esse rei terá sobre si o genuíno poder de Deus. Poder tão imenso que pode absolver todo o mal numa cruz. Não existe poder igual a esse. É um poder inigualável. Jesus naquele madeiro nos transmite o maior mistério da humanidade. Ele conseguiu absorver toda a maldade, toda a malignidade. Se você já se deparou com a maldade humana, certamente, se você já foi assaltado, se você já foi enganado, se você já sofreu algum tipo de violência por alguma pessoa, eu não estou nem falando do diabo, de Satanás, eu estou falando do homem mesmo. Aquela violência que você diz assim, só pode ser o diabo no corpo daquela pessoa. Não é o diabo, é a maldade mesmo. É a maldade no coração humano. Pois na cruz, Cristo absorve toda aquela violência, toda aquela maldade. E somente um poder singular, o poder de Deus, foi capaz de dar a ele condições de fazer isso. Levou sobre si toda a maldade, toda a enfermidade. O texto prossegue e diz que ele é Pai da eternidade. Muitos reis alegaram ser pai para o seu povo e até mesmo para os seus cativos. Até no nosso Brasil, um presidente que não tem muito tempo que saiu, praticamente algemado, muitos o chamam de papai. Até hoje o chamam de papai. É um mau costume do povo, diante de um governante, tê-lo como papai. O texto diz que só existe um pai da eternidade: Cristo. Cristo é o Pai da eternidade. Príncipe da paz, ele é um rei pacífico, um rei que vem em paz, que estabelece a paz não por meio de uma repreensão brutal a toda sorte de rebelião, mas por meio de uma transparente vulnerabilidade que faz inócua a toda nas Por meio dele viria a reconciliação entre Deus e os homens. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Foi assim a primeira vinda de Cristo. E nós ainda estamos experimentando as repercussões dessa primeira vinda de Cristo. Nós ainda estamos no tempo da oportunidade de termos paz com Deus. Dada a segunda vinda de Cristo, ele virá de forma diferente. Ele virá como grande juiz da terra. Aí será tarde demais. Aí essa bandeira de paz vai estar retirada. Nós ainda estamos experimentando as repercussões da primeira vinda do Redentor. Portanto, o Natal não é apenas uma festa gastronômica com as suas comidas, as suas guloseimas, a uva passa, muitos adoram, outros odeiam. Natal não é um comércio borbulhando, batendo recordes de vendas. Natal não é um Papai Noel ou um Noel. Isso não tem nada a ver com o Natal cristão. Natal não é troca de presentes, nem as ruas enfeitadas com aquelas cores policromáticas, coloridas. Isso não é o verdadeiro Natal. Natal é a luz do céu invadindo a escuridão da terra. Isso é Natal. Natal é o Verbo eterno de Deus se fazendo carne para habitar entre nós,
cheio de graça e de verdade. Natal é o Deus que nem o céu dos céus pode contê-lo, esvaziando-se a ponto de nascer como bebê numa pobre vila da Judéia. Natal é a evidência, eu diria, irmãos, mais eloquente do amor de Deus aos pecadores. Quando Deus criou o universo, Deus o fez por sua palavra e por seu poder. Quando Deus criou o homem, colocou a mão no barro. Porém, quando Deus desceu para resgatar o homem, Deus entrou no barro. Pois o Verbo se faz carne. Cristo vestiu a pele humana, Cristo armou uma tenda entre nós, esteve de fato entre nós. E essa estadia do Verbo vivo de Deus também atrai uma série de polêmicas ou de discussões. Muitos afirmam que Jesus não era um homem 100%, que Jesus não sentia fome, que Jesus não sentia sede, que não é possível que Deus padecesse das mesmas necessidades, preocupações e anseios que nós padecemos. Pois Cristo padeceu de todas essas ansiedades, experimentou as dores, as desilusões, foi traído, foi humilhado, tentaram enganá-lo por diversas vezes, mas ele conhecia o coração humano. Deus homem. Natal é a consumação da maior dádiva de Deus ao homem. Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deu a quem não merece, a nós, pecadores indignos. Deu o seu Filho não para ser exaltado entre os homens, mas para ser cuspido por eles. Deu a Cristo não para entrar na história como o Rei da Glória, mas para carregar uma cruz maldita. E mesmo em pleno século XXI, muitos ainda falam mal de Jesus, criticam Jesus, distorcem a missão de Jesus. A famigerada teologia da libertação, que é uma das podridões inventadas na América Latina, reputam a Jesus ou retratam a Jesus como Jesus Che Guevara, que veio estabelecer uma espécie de socialismo, igualdade, fraternidade, e se limita a isso. Uma distorção diabólica de quem é a pessoa de Cristo. Tem nada disso na pessoa do Redentor. Nada. Jesus veio e ele marcou a história com a sua cruz, o servo sofredor. E ele mesmo disse que o reino dele não é desse mundo. Não é desse mundo. Não se restringe a esse mundo. Jesus não veio fazer uma revolta armada nesse mundo. Jesus veio fazer uma revolução em nossos corações. Mudar as nossas vidas. E essa mudança terá repercussão aqui e agora, mas sobretudo na eternidade. Meus irmãos, amado visitante, amigos, aqueles que nos acompanham pela internet, a nossa oração é que Deus possa aplicar essas palavras aos nossos corações. Num tempo de tanta desesperança, de tanta confusão, de tanta informação chocando, de tanta politicagem da pior espécie no nosso país. É tempo de nós nos voltarmos para Deus, buscarmos esperança nele. Essa esperança já nasceu há 2000 anos atrás. Natal é um período de renovação para os cristãos e um período de boa nova, ou de boa notícia, para aqueles que ainda não tiveram Jesus nascido em seu coração. Então que Deus possa aplicar essas palavras aos nossos corações.